Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Educação da Câmara do Rio comemora os resultados dos trabalhos em 2019. Oceanógrafo afirma que SEDAI pode ser processada por causa de água amarela. Folia antecipada. Prefeitura confirma pré-carnaval na cidade a partir de domingo. A gente aproveita esse palco que foi sucesso, que o mundo inteiro acompanhou essas imagens geradas por vocês, e realmente a gente manteve esse palco para fazer oficialmente uma ação inédita e que eu espero que continue, um evento de abertura do Carnaval. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal do Rio. Em 2019, a comissão realizou 11 audiências públicas externas e elaborou um raio-x da educação na rede municipal. Críticas, denúncias e soluções para antigas e novas demandas foram apresentadas por pais, alunos, professores e representantes do Conselho Escola-Comunidade durante as audiências públicas regionalizadas. A gente está no 5º mês de trabalho e essa semana chegou o material escolar. A gente está no 5º mês de trabalho e falta papel, falta xerox, né? Faltam profissionais nas escolas. Como a Samanta disse aí, a coordenação pedagógica e as direções de escola tem que estar todos os dias em sala de aula, porque faltam professores. Diretores das 11 coordenadorias regionais de educação, as CREs, existentes no município, apresentaram os dados e traçaram o perfil de como anda a educação nas regiões norte, sul e oeste da cidade. A gente procura, através das reuniões de Conselho Escola-Comunidade, está sempre trazendo as demandas e discutindo para a gente poder estar construindo as soluções para cada área. Nós temos muitas metas e a principal delas é evoluir na questão da aprovação dos alunos, mas com condições, com conteúdos, elevar essas coisas. E para a diferença entre o primeiro fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, aumentar também o número de atendimentos de educação infantil, que é uma grande demanda da segunda CRE. Nós estamos focados em melhorias para a educação na segunda CRE. O que nós desejamos, tanto a Comissão Permanente de Educação quanto a Coordenadoria, nós queremos garantir o bom atendimento dos alunos e a qualidade do ensino das nossas escolas. A rede de educação do município é a maior da América Latina, com mais de 1.500 unidades escolares e é responsável por garantir desde a educação especial, a creche, pré-escola, ensino fundamental, até a educação de jovens e adultos. Todas essas demandas que a gente que a gente recebeu, até de gestões anteriores, como você mesmo colocou, a Secretaria vem enfrentando, claro, os problemas no orçamento, que isso não é nenhuma coisa escondida, todos sabem, é um momento de crise sim, mas a gente tem feito todo o esforço para recuperar essas escolas, 1.540 que nós temos, é uma rede enorme. As questões de gestão, elas têm sido tratadas de uma forma em que se discute hoje com todos os conselhos de representatividade, conselhos de professores, alunos, responsáveis, diretor e pais do ensino especial. Todas essas questões levantadas aqui, elas vêm sendo tratadas e vem sido uma construção mesmo, um debate intenso que a Secretaria vem implementando a fim de chegar a um acordo, a um denominador comum em todas essas questões, principalmente no que se refere às salas de recursos, aos materiais que envolvem a educação especial, ao trato e ao trabalho, a capacitação dos profissionais que lidam com a rede, porque essa demanda aumenta a cada dia e a cada dia a gente discute novas políticas de atendimento a essas crianças. Um tema recorrente em todas as audiências públicas foi o da violência dentro e fora de sala de aula, na maioria das vezes em regiões conflagradas pelo tráfico. A gente tem 3 grandes complexos no nosso território, mais de 70 favelas. Complexo de Chapadão, Complexo da Pedreira, Complexo de Acari. E a gente tem que atuar de maneira a garantir que os nossos profissionais primeiro cheguem a essas escolas, e que o atendimento à criança que está dentro dessa comunidade, inclusive alguns dos nossos profissionais residem dentro dessas comunidades, eles consigam efetivamente trabalhar. A gente está aqui numa região onde as operações policiais têm sido muito traumáticas para as crianças e para os profissionais.
Então nós temos situações de creches que ficam de um momento para outro paralisados, porque há operação policial que inicia um processo de confronto sem o mínimo cuidado da questão de que a polícia está entrando em horário escolar, em horário inclusive às vezes da troca de turnos, onde as crianças, os pais, os profissionais estão mais expostos. Nós tivemos semana passada a situação de helicópteros atirando do alto para o chão, muito perto de creches e escolas. Isso precisa parar. O relatório final foi elaborado pela Comissão de Educação com todos os dados apresentados durante as audiências públicas para detectar onde estão os gargalos na educação. A Comissão de Educação teve um trabalho sui generis, na minha opinião, porque nós conseguimos descentralizar, quer dizer, aquelas audiências públicas que eram feitas aqui, tão somente aqui, e que dificultavam a participação dos segmentos do Conselho de Escola Comunidade, o SEC, nós democratizamos, facilitamos, levando para 11 audiências públicas regionalizadas, sem prejuízo de, no momento em que lá nós percebíamos a necessidade de desdobrar, por exemplo, numa CRE, a reclamação no tocante à educação especial, numa outra CRE, novamente, reclamação. Então, quando a gente notava que o apelo era muito grande para um tema, nós fazíamos uma outra audiência pública aqui na Câmara. Portanto, nós tivemos 11 regionalizadas, uma em cada CRE, e mais 4 aqui na Câmara, todas essas 4 frutos do apelo da comunidade escolar. Essa casa ela avançou em bons projetos de vereadores. No nosso caso aqui a gente conseguiu aprovar 2 projetos muito importantes, que é uma questão de obrigação que a Prefeitura coloque o absorvente nos banheiros femininos das escolas públicas, que é uma questão de higiene, e a gente identificou uma evasão escolar altíssima por conta dessa questão, por falta de dinheiro para poder comprar o absorvente também, e uma questão de políticas públicas de saúde. Tá? E uma outra que avançamos muito nessa pauta, a Casa abraçou o projeto que obriga a Prefeitura a dar um par de sapato para toda criança da escola pública. Meu avô Brizola dizia que não conhecia um único cavalo sem ferradura, mas no Brasil a gente tem crianças descalças. Então, ao passo que a gente foi avançando nessa parte, tentando colocar para a Prefeitura que o Legislativo está atento. E, principalmente, é um auxiliar do Executivo. Não importa se é situação, oposição, o que tem que ser levado em conta é a cidade e a população. E essa casa prestou um serviço muito à altura da democracia e, principalmente, auxiliando o Executivo. A expectativa que eu faço de 2019 foi que o período que eu estou aqui na Câmara do Vereador foi muito proveitoso. Eu fiz 3 projetos de lei e um deles é muito importante, que é uma homenagem que eu fiz a Luiz Gama, um patrono da abolição no município do Rio de Janeiro, reconhecendo o dia 24 como dia no calendário oficial da Prefeitura. Né? Fiz também um projeto de lei que reconhece a Rua dos Lustres, em Benfica, como polo de iluminação. E para 2020 eu tenho mais expectativa de poder estar contribuindo aí com o meu mandato para a nossa população no município do Rio de Janeiro. E a partir de sexta-feira, dia 10, os donos de veículos poderão imprimir a guia de pagamento do IPVA de 2020. O documento estará disponível nos sites da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio e do Bradesco. Para imprimir a guia, será preciso informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, e escolher a forma de pagamento. São 2 opções: a cota única, com desconto de 3%, ou o valor integral em 3 parcelas. O pagamento da guia de regularização de débitos deverá ser feito em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária. Você vai ver no próximo bloco. Pré-carnaval na cidade começa oficialmente no domingo. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas.
Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A geosmina, um subproduto de algas, é o motivo do gosto, cheiro e cor que a população do Rio vem sentindo na água distribuída pela SEDAI. A denúncia do professor e oceanógrafo David Zi. Ele conversou com o repórter Renato Chapô. A potabilidade da água fornecida pela SEDAI está comprometida. Quem diz isso é o professor David Zi, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. Por que a potabilidade da água está comprometida? Isso está muito claro na legislação, né? A potabilidade da água não depende apenas da garantia da ausência de bactérias ou de organismos patógenos, né? Ela também tem que ser inodoro, não ter cheiro, tem que ser transparente e, principalmente, não ter gosto, insípido. E pelo fato que a gente está observando aí que a água está vindo com alguma coloração e, principalmente, está com gosto de terra, isso já compromete a potabilidade, ou seja, a água não é potável. A potabilidade depende de 5, 6 ou 7 fatores concomitantemente. Se faltar um deles, a água não é potável. Então, é preciso que haja, efetivamente, uma reestruturação nessa questão, nessa garantia de fornecer uma água com essas condições, porque isso começa a comprometer a credibilidade, né? As pessoas começam a ficar receosas de consumir essa água. Os consumidores vêm denunciando exatamente isso, um cheiro diferente e até um gosto. O que tem provocado isso? Existe, pelo que a gente constatou, né, existe também uma questão de uma proliferação anormal de algas, principalmente nas áreas de captação de água, né? Ou seja, o guandu e vários espelhos d'água onde se capta água, isso é um paradoxo. No mesmo lugar que você coleta a água, você joga esgoto. E o que é o esgoto? Esgoto na água, para as plantas, para as algas, nada mais é que adubo. Nessa época do ano, verão, nós temos uma insolação diária em torno de 14, 15 horas. Então, é mais tempo de atuação da luz solar e isso facilita a fotossíntese, que é a produção orgânica, né? A criação de biomassa dessas algas. Então, essas algas tendem a crescer. Cresce com uma densidade tal que, ao entrar nas estações de tratamento de água tradicionais da SEDAI, ela não está preparada para isso, ela não tem condições de atender plenamente a retirada dessas algas. E aí pode haver substâncias paralelas, desdobramentos dessa proliferação anormal de algas e que dá esse gosto da água, né? Isso aí já dá o nome de geosmina, quer dizer, geo, terra, mina, aroma, gosto, aroma de terra. Entendeu? Então, isso é um subproduto, eventualmente, dessas algas. E, para isso, é preciso que haja, efetivamente, um tratamento adequado. Isso é tóxico? Não digo que seja tóxico. Nós precisamos analisar que tipo de alga, né? Logicamente, se for algas cianofíceas, aí sim são algas que têm um subproduto, né? Que produzem toxinas para o fígado hepático, né? Que pode causar problemas. Essa aí, por enquanto, a gente ainda não fez uma análise, não viu exatamente o tipo de alga, né, para ver se efetivamente esse subproduto dela, além do gosto, ela provoca algum outro tipo de problema. Mas o importante é que não pode ter gosto, entendeu? Porque isso não confere potabilidade à água. A gente pode dizer que a SEDAI não está preparada atualmente para tratar a água no estado? Eu diria que ela tem que se atualizar e rápido para poder evitar esse tipo de problema. Porque o que ela tem de melhor hoje é exatamente o tratamento de água, o fornecimento de água. O esgoto, infelizmente, todo mundo sabe que é sofrível, né? Está muito dependente, muito carente ainda. Tanto é que está se privatizando essa parte de esgoto.
E agora, com essa questão da água, que está, digamos assim, mudada, né, diferenciada, isso também cria um risco agora. Agora nós estamos começando a duvidar também da capacidade dela de atender a um bom fornecimento de água. Então, mais do que nunca agora, é uma prova de fogo para a SEDAI dela demonstrar que ela rapidamente vai contornar esse problema. Porque não pode continuar isso. Qual a primeira medida que o consumidor deve fazer? Ele deve parar inicialmente de consumir a água da SEDAI? Não há necessidade disso. Eu acho que uma primeira providência que ele pode tomar em casa é uma coisa simples. Para beber a água da torneira, primeiro tem que ferver. Durante quanto tempo? Ferve, até ela entrar em ebulição, você já pode desligar e deixar esfriar. Depois que esfria, você deixa a parte do fundo parada, né? Não jogue toda a água dentro do recipiente, jogue uma parte dela, deixe o último 10%, que geralmente decanta a parte, digamos assim, que por acaso houver algum tipo de elemento da água estranha, ela vai decantar, reserve numa garrafa e põe na geladeira. Vai tomar água gelada e sem o problema de contaminação, de gosto de terra, etc. e tal. Geralmente, esse é o procedimento melhor para fazer uma asepsia, né, uma limpeza da água, retirar eventualmente qualquer tipo de problema de vermes ou germes, essa coisa toda, e também tirar todo o material estranho que eventualmente esteja na água. Ferver a água é, digamos, a solução caseira mais eficiente e fácil de ser feita. Já que não está recebendo uma água nas condições que deveria, o consumidor pode entrar na justiça e cobrar isso? Sem dúvida nenhuma, né? Se a SEDAI está oferecendo um serviço que é a água potável, e se você for na legislação e ver o que é água potável, não pode ter gosto. Então, se tem gosto, não é água potável. Com base nisso, as pessoas podem entrar numa ação contra a SEDAI, eventualmente pedir ressarcimento da água que foi vendida durante aquele período todo. E ainda, mais uma coisa, se por acaso alguém ficar doente e for uma doença de veiculação hídrica causada por uma água contaminada, é outro motivo. Mas, por enquanto, ainda não se sabe que tipo de doença isso pode provocar. Ou se pode até provocar doença. Exato. Eu ainda, como uma coisa muito recente, agora há pouco, a gente não fez as análises, né, digamos assim, comprobatórias, né? É preciso esperar, então, aí no caso. Mas eu digo assim, para a saúde pública, ferva a água. Aí você vai eliminar praticamente toda e qualquer possibilidade de um problema mais sério. Porque não acredito que seja uma contaminação química. Com a contaminação química, aí nem fervendo a água muitas vezes resolve. Mas como é uma contaminação biológica, alguns resíduos, eu acho que fervendo a água, você já elimina grande parte do problema. Muito obrigado novamente pela sua participação. Eu conversei com o professor David Zi, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ingrid. A Prefeitura do Rio confirmou a abertura oficial do Carnaval na cidade no próximo domingo, em Copacabana. O palco será o mesmo do Réveillon e a festa vai ser comandada pelo bloco da Favorita. Haverá também a escolha do Rei Momo, da Rainha e das Princesas do Carnaval Carioca. A previsão da Prefeitura é que a cidade receba quase 2 milhões de turistas até o fim do Carnaval. Na mesa, representantes de vários órgãos públicos. Uma verdadeira tropa de choque para organizar a cidade para a folia que vai tomar conta das ruas. Foi um ano intenso de trabalho para planejar o maior carnaval do país. A Rio Tour trabalhou integrada com vários órgãos públicos, pensando em preparar um mega evento que foi classificado como de alta complexidade. 50 dias de folia espalhadas pelos 4 cantos da cidade. E para dar conta dessa mega estrutura preparada pela Rio Tour, a Prefeitura investiu cerca de 100 milhões de reais no carnaval. A expectativa é que 3 milhões de pessoas curtam essa festa. São mais de 1.900.000 turistas que vamos ter na cidade. A ocupação hoteleira hoje já está em 70% e, sem sombra de dúvida, chegaremos a 100%. Já temos hoje a confirmação da BIH, que é o melhor ano da história na ocupação hoteleira. Movimentação econômica de mais de 4 bilhões de reais que vai movimentar em consumo. Isso é o turismo, isso é o nosso DNA, isso é o nosso principal negócio da cidade e principalmente gerar alegria. O presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, falou dos números. Em seguida, ele explicou como será o evento de abertura oficial do Carnaval nas areias da praia de Copacabana, com a presença do bloco da Favorita. O Carnaval oficial da cidade começa agora,
Como eu disse, a gente aproveita esse palco que foi sucesso, que o mundo inteiro acompanhou essas imagens geradas por vocês, e realmente a gente manteve esse palco para fazer oficialmente uma ação inédita, e que eu espero que continue, um evento de abertura do Carnaval. Esse evento do dia 12, é claro que existem preocupações, questionamentos, e a gente respeita. Não só os moradores, como também os órgãos públicos. Respeitam decisões, ninguém aqui é maior do que ninguém, absolutamente. Mas a gente tem uma proposta, que é fazer e gerar alegria para a cidade. Marcelo Alves ainda disse que a obra do Sambódromo é uma intervenção inédita e que segue de acordo com o cronograma previsto. O cronograma segue rigorosamente tudo aquilo que foi homologado na Justiça, no Ministério Público. Estamos bem avançados. Convido a todos que visitem o Sambódromo. As obras estão em pleno vapor. Já tem algumas estruturas já com 70% de realizações já definidas e prontas. Na parte de incêndio e segurança, chegamos a praticamente 80%. Enfim, vamos entregar no prazo. Acredito que no mais tardar, na primeira semana de fevereiro, entregaremos o Sambódromo para o desfile de escola de samba, e isso não interfere ao ensaio técnico, caso haja. Representantes de vários órgãos públicos apresentaram um planejamento de como ficará o esquema de trânsito, transporte, segurança pública e saúde na cidade nesse período. A promotora do Ministério Público, Cláudia Tanner, disse que preparou com antecedência um protocolo de segurança atendendo aos apelos da população que pede reforço na segurança pública durante os dias de carnaval por conta do aumento da população que circula pela cidade. Não é uma tarefa fácil, mas nós estamos há 2 anos buscando nesse processo, nós identificamos diversas demandas, alcançamos a solução de diversos problemas. E entendemos que, como o próprio Marcelo falou, é um processo em andamento, então sempre há algo que melhorar, mas nós, como Ministério Público, buscamos esse equilíbrio, ouvir todas as partes envolvidas, mediar esse contato, garantindo a observância das normas existentes, que são editadas pelos próprios órgãos públicos, e também o diálogo e a interlocução com a sociedade civil. O Rio é bola da vez, o Rio realmente é o destino prioritário, o Rio é fruto de um trabalho de planejamento e marketing de um ano, onde nós focamos no Brasil. O brasileiro hoje ele está, evidentemente, não viajando com frequência para fora em função da alta do dólar, e ele fez com que a sua viagem fosse para dentro do Brasil. Então, realmente, o Rio de Janeiro é destino, o Rio de Janeiro é desejo. E a cidade realmente vem evoluindo, vem crescendo, os índices de segurança vem melhorando, a operação da prefeitura vem melhorando, e os eventos vêm, evidentemente, mostrando sua eficiência e competência em logística. O Réveillon mostrou isso, o Réveillon foi exemplar, e eles acreditam realmente, o turista, que o Carnaval será tão quanto exemplar. Então, realmente, para nós, é muito prazeroso, é muito gratificante, e vamos ter um público fantástico. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.